Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 13. Glória a Deus. As pessoas que vão nos assistir pelas redes sociais, estamos aqui no templo da Assembleia de Deus, Ministério Apologético. Glória a Deus. Vamos abrir então as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 1 em diante. Todos acharam? Diz assim a santa, bendita e eterna palavra de Deus: Irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que eles sejam salvos, porque eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não segundo o conhecimento, porque ignorando a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Porque Moisés descreve a justiça que é pela lei. O homem que faz estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Se confessares com a tua boca o Senhor Jesus e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Porque com o coração o homem crê para a justiça e com a boca faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será envergonhado, porque não há diferença entre judeu e grego, pois o mesmo Senhor de todos é rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Podemos dizer amém? Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Acabamos de ler aqui então uma parte, uma passagem naquela que é a maior obra escriturística do apóstolo Paulo, carta aos Romanos, e ele traz aqui uma palavra a respeito da nação de Israel e a situação dessa nação depois de ter rejeitado o seu Messias. A nação de Israel, irmãos, ela sempre se preparou para receber o seu Messias. A nação de Israel, ela, durante muitos séculos, ela falava do seu Messias, sempre quis recebê-lo, Eles conheciam as profecias do Antigo Testamento, eles tinham a lei nas suas mãos, criam na lei, e eles tinham a lei, segundo o que o próprio Paulo vai falar em Gálatas 3:24, eles acreditavam que a lei era como um tutor para eles, um aio, um mestre, um professor, e que essa lei é que conduziria eles até Cristo, até o seu Messias, o seu ungido. E Deus, irmãos, durante esse período todo, durante toda a história de Israel, Deus procurou prepará-los para que eles pudessem receber o Messias. Mas, quando Jesus veio, não obstante eles terem tudo isso que eu acabei de falar aqui nas mãos, as profecias, a lei, eles acreditarem que o Messias viria, mas quando Jesus veio, eles o rejeitaram. E o que aconteceu então, através dessa atitude? Quando a gente lê João capítulo 1,
versículo 11, a Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Está escrito lá. Isso daí trouxe muitos problemas, mesmo que sempre teve um remanescente fiel, sempre teve pessoas, por exemplo, como Simeão e Ana, né? Está lá em Lucas capítulo 2, do 25 até o 38, Simeão e Ana, a Bíblia diz que eles aguardavam o Cristo, o Messias, e quando José e Maria foi ao templo apresentar o menino, eles estavam ali. A Bíblia diz que Simeão tomou Jesus, o menino, nos braços e disse: Senhor, agora despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. E a Bíblia diz que ele foi até o templo, porque o Espírito tocou no coração dele, pelo Espírito, né? A Bíblia diz, pelo Espírito Santo, então. Mas, irmãos, a maioria do povo de Israel não estava preparado. E assim como não está até hoje. Por isso que Deus, ele sempre trabalhou com o remanescente, rabisco, aquilo que sobrou, né? Até lembram do tempo de Elias, quando Elias se retirou dentro da caverna e começou a lamuriar lá, e como nós fazemos isso, né? Bastante, antes de vir para o culto mesmo, eu estava fazendo isso, lamuriando pelas situações que nós vivenciamos, e naquele momento que ele dizia: só eu fiquei, todos morreram, todos os profetas, e agora querem tirar minha vida, e Deus disse para ele: Elias, sai daí dessa caverna e vai lá ungir a Eliseu no teu lugar, porque eu ainda tenho 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Então significa que Deus, mesmo na nação de Israel, mesmo na igreja hoje, mesmo com toda a dissolução, com todos os problemas, com toda a apostasia, com todas o distanciamento que está acontecendo, não só em relação nós com outras pessoas, mas o pior de tudo é o distanciamento que está acontecendo entre os crentes e o seu Deus. Mas com tudo isso, Deus ainda tem o seu remanescente fiel. Aqueles que, mesmo numa noite de domingo, procuram ir à igreja, louvar a Deus, ouvir a sua palavra, exaltar o seu nome, cultuar a Ele, porque sabe, acredita e conhece e sabe em quem tem crido. São os remanescentes, né? Então, irmãos, fiquei pensando, lendo esse texto hoje, pela manhã, o que aconteceu com essa nação de Israel? Como explicar esse acontecimento tão trágico deles terem rejeitado o seu próprio Messias? Porque Jesus veio para eles. Os gentios ainda não estavam na agenda de Jesus. Tanto que quando aquela mulher sirofenícia, que veio da região de Tiro e Sidom, né? Era grega, mas veio daquela região. Ela foi procurar Jesus porque a sua filha estava terrivelmente endemoniada, e Jesus disse: não é bom pegar o pão da mesa dos filhos e jogar para os cachorrinhos. Jesus estava trabalhando, falando com aquela mulher, dizendo que ele tinha a sua missão voltada para os israelitas, para o seu povo. E aquela mulher, num diálogo com Jesus, ela conseguiu alcançar, né, a benevolência de Jesus, e Jesus estendeu as mãos e libertou a sua filha. Mas fica muito claro, né, que realmente a agenda de Jesus estava voltada para os judeus. No capítulo 4 do evangelho que escreveu Mateus, Jesus então inaugura o ministério de pregação para os gentios, e depois Jesus vai instituir o apóstolo Paulo como pregador para os gentios, mesmo que no livro dos Atos dos Apóstolos, ainda um pouco antes, Pedro já havia recebido uma visão daquele lençol que descia, né, com vários animais impuros, e Deus disse: mata e come. Mas na verdade o que Deus estava mostrando para ele é que os gentios também estavam debaixo da promessa da salvação, e que Deus não faz acepção de pessoas. Então aqui eu fiquei pensando, Paulo, nesse texto que nós lemos aqui, ele nos apresenta alguns motivos. Ele vai nos mostrar aqui alguns motivos pelos quais
Israel rejeitou Jesus. E eu vou elencar só alguns aqui, para a gente entender bem. Primeira coisa que fez com que Israel rejeitasse o seu Messias é que eles não estavam preparados, eles não sentiam a necessidade de serem salvos. Por incrível que pareça, o que eles entendiam é que o judeu já tinha salvação. Ele não precisava de salvação dos seus pecados, porque eles acreditavam que eles eram alguém que tinha um nível espiritual muito alto. Eles acreditavam que só eles tinham salvação, só os judeus eram detentores da salvação. A salvação que eles queriam do seu Messias era política, em relação a estarem subjugados pelo Império Romano. Eles queriam um Messias que viesse e arregimentasse eles para poder desbaratar o exército romano e serem livres do jugo que o Império Romano havia estabelecido sobre eles. Eles não precisavam, no conceito deles, de salvação, porque já eram salvos. É só a gente ver algumas parábolas, por exemplo, como a parábola do filho pródigo, o comportamento daquele irmão mais velho, a parábola também por exemplo, do fariseu e do publicano em Lucas 18, a partir do versículo 9, nós encontramos aqueles dois homens que oravam, o fariseu e o publicano, e o comportamento daquele fariseu demonstra que ele se achava super santo, sui generis, e que o outro já estava condenado porque era gentil. E quando a gente olha hoje para a igreja contemporânea, nós encontramos muitas pessoas assim, que acreditam que são super espirituais, né? Super crentes, que nunca vão errar, que são acima de qualquer suspeita, e que estão num nível, num patamar muito mais elevado do que os outros. Isso já é antigo, no contexto do que envolve o povo de Deus. Então para eles queriam que Jesus, ou melhor, o Messias, que para eles não é Jesus, salvasse eles, mas do problema político. Esse é o primeiro fator. Outra coisa, segunda coisa que eu percebi aqui nesse texto, está no versículo 2 aí, que eles possuíam grande zelo pelas coisas de Deus. Tanto é que nós vemos a vida do apóstolo Paulo, ele mesmo vai falar: fui zeloso pela lei, hebreu de hebreus, persegui a igreja. Tudo isso ele vai declarar, né? E quando a gente olha o versículo 2, porque eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não segundo o conhecimento. O que acontece é que eles tinham zelo. Quando Israel voltou do cativeiro babilônico, nós percebemos que eles foram curados da idolatria. Nunca mais eles foram idólatras, e eles só buscavam o Deus verdadeiro. Eles agora entravam nas sinagogas e no templo para buscar a Torá, a lei de Deus, para poder adorar o Deus verdadeiro. Mas, entretanto, irmãos, mesmo que eles faziam isso, esse zelo não estava baseado no conhecimento. Esse zelo deles estava fundamentado em tradições religiosas. Era como uma luz sem calor. Dá para imaginar isso? Você está num lugar muito frio, na Sibéria, onde chega 40 graus abaixo de zero. Você tem um fogo que tem luz, mas ele não te aquece. Mais ou menos isso. Eles buscavam o Deus verdadeiro, eles entendiam, eles adoravam somente a Deus, eram zelosos pelas suas tradições, pela religiosidade, mas não conseguiam entender plenamente o que Deus queria fazer com eles, o que Deus tinha propósito para eles. Talvez é isso que está faltando na igreja contemporânea, sobretudo no contexto nosso aqui de Colina. Talvez muitas pessoas não estão aqui, ou muitos talvez não se convertem e já dizem: eu já sou religioso, eu já tenho a minha religião, porque eles entendem que estão buscando a Deus, que estão no caminho certo, mas na verdade eles estão fundamentados em tradições religiosas. Isso acontece também.
na igreja evangélica. Muitos pensam que estão salvos, que estão no caminho certo, que estão buscando o Deus verdadeiro, leem a palavra de Deus, vão nos cultos, aprendem a palavra de Deus, mas não colocam em prática, preferem continuar guardando os seus ritos religiosos. A grande verdade é essa. Quando a gente olha, por exemplo, em Atos 26, do 1 ao 11, a gente vai perceber essas tradições religiosas, Paulo falando sobre isso. Gálatas 1, versículos 13 e 14. Vamos ler esse texto, Gálatas capítulo 1, versículos 13 e 14. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar sobre essas questões, sobre ser zeloso. Pois já ouvistes qual foi outrora o meu procedimento no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. E na minha nação excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Ora, irmãos, nós devemos guardar as nossas tradições. Nós temos algumas tradições, por exemplo, a liturgia do culto, né? Nós temos as nossas tradições, por exemplo, os hinos clássicos que nós cantamos, a maneira que nós pregamos a palavra de Deus, tudo isso é salutar. Mas tradições religiosas não podem estar acima da própria palavra de Deus, daquilo que Deus nos orienta na sua palavra. O próprio Jesus teve um momento que ele criticou os religiosos, porque eles estavam colocando as tradições acima da própria palavra. E o que às vezes nós vemos muito é isso hoje. Pessoas que estão atreladas a algumas tradições, que eles não conseguem se despojar, né? Como eu falei aqui ontem, tirar aquela velha roupagem e colocar uma roupa nova. Eu não estou falando de inovações, não estou falando de modismos, eu estou falando que o evangelho, a palavra de Deus, ser servo de Deus, fazer parte do reino de Deus, é muito mais amplo, é muito mais profundo, é muito mais abrangente do que apenas ritos religiosos que às vezes nós guardamos. É essência, é entranhável, é coisa daqui, ó, de dentro, é relacionamento com Deus, é estar íntimo com Ele, é entender o que é o seu reino, é entender a visão que Ele nos dá, é ser sensível à sua voz quando é necessário. Glória a Deus. Então, irmãos, é muito interessante isso daqui, né? O que eles faziam, eles acreditavam, né, muito nos seus gestos, as boas obras, as esmolas que eles davam, e eles acreditavam que isso podia salvá-los. Nós vemos hoje aí, ó, os espíritas, por exemplo, eles acreditam piamente que eles vão fazendo caridade, que eles vão ajudando as pessoas, o próximo, tudo isso deve ser feito, mas isso daí não nos traz salvação, porque a salvação, ela não pode vir pelas obras. Isso está escrito também, Paulo fala em Romanos 3:20, né, sobre isso. Nós temos que entender que nós seremos salvos pela fé, né, mediante a graça, não com ritos religiosos, não com tradições. Agora, eu até fico pensando, irmãos, eu fiquei pensando uma coisa, quando na verdade, ao invés de nós sermos salvos, sendo tradicionais, essas tradições religiosas, a religiosidade, ela faz com que nós, talvez, possamos até perder a nossa salvação, porque nós ficamos tão embaraçados com essas coisas, esses ritos religiosos, né? Algumas regras que às vezes a gente coloca, e a gente pode até perder a própria salvação. Você já parou para ver quantas igrejas estão praticando ritos do judaísmo novamente, né? Quantas igrejas que têm algumas tradições, a própria igreja católica coloca a sua tradição acima até da palavra. Um dia eu estava ouvindo um bispo falando, e ele disse assim: olha, a Bíblia só existe por causa da igreja, não é a igreja que existe por causa da Bíblia. Então esse negócio que vocês ficam falando, tem que olhar a Bíblia, vocês estão falando igual protestante. Ele falou: você não é católico, porque a tradição da Santa Igreja Católica é a razão da Bíblia existir, ele disse, sendo que nós entendemos que a Bíblia está acima de tudo. A nossa carta magna é a Bíblia,
A nossa única regra de fé é a Bíblia. O nosso instrumento da verdade teológica é a Bíblia. Então vamos seguir por ela, vamos nos guiar por ela, vamos pegar as diretrizes por ela, vamos partir dos pressupostos que ela coloca para nós. Ok? Muito bem. Mais uma coisa. Por que eles negaram, não receberam o Messias? Porque eles eram orgulhosos e hipócritas. Isso aqui é um problema que existia. Eles se orgulhavam também das suas boas obras, né? Das suas esmolas. Gostavam de ir nas praças para serem vistos pelos homens. Jesus, quando foi ensinar sobre oração, ele disse: não oreis como os fariseus, que gostam de fazer longas orações, né? Para serem vistos pelos homens, nas praças, nas casas. Então eles tinham orgulho, se orgulhavam dos seus atos religiosos, mas não reconheciam a necessidade que eles tinham de serem libertos e salvos dos seus próprios pecados. Para eles não, eles já eram salvos. Mesmo que eles sabiam que a palavra, como nós lemos no texto, estava perto deles. A lei, a Torá estava com eles, nas sinagogas, no templo. Eles andavam com a Torá, eles escreviam textos da Torá e colavam nas suas roupas. Penduravam nas suas roupas, nas portas, nas janelas de casa. Para eles nunca se esquecer da lei, estava próximo deles. Entretanto, eles não conseguiam ver, estavam com um véu, né? A Bíblia diz que eles têm um véu, até hoje ainda. E o véu não deixava que eles pudessem ver, que eles eram miseráveis e precisavam ser salvos. E até hoje eles ainda entendem isso, porque eles ainda não acreditam, muitos deles, que eles precisam reconhecer que Jesus é o Messias para serem salvos. Os judeus messiânicos reconhecem, mas o judeu ortodoxo jamais. Tanto é que eles nem usam o Novo Testamento, né? E para eles Jesus foi um homem comum. Então, irmãos, o orgulho, né, é muito sério. O orgulho, ele precede a ruína. Ele vem antes da ruína. E Jesus chamava também a hipocrisia, quando ele ia falar dos fariseus, Jesus fala de um certo fermento dos fariseus. E depois ele explicou o que era a hipocrisia. Porque se existem duas coisas que Deus não suporta em nós, duas coisas, tem muitas, mas eu estou citando duas que Deus abomina: é o orgulho e a hipocrisia. Os irmãos sabem que o orgulho foi o grande motivo da queda do querubim ungido, né? Lúcifer, o orgulho nasceu no seu coração, síndrome de Lúcifer, e de repente ele intentou no seu coração um projeto maligno, conseguiu convencer a terça parte dos anjos, e a queda, olha como o orgulho precede a queda, a ruína, a queda veio posteriormente. E a hipocrisia, como eu falei aqui ontem, né, quando nós fingimos ser uma pessoa que nós não somos, não temos identidade, não nos apresentamos, não saímos de cima do muro. A hipocrisia, a palavra hipócrita, você sabia que a palavra ator, ela vem de hipócrita, de máscara, porque o ator, ele finge ser uma pessoa, um personagem que ele não é. É daí que vem a palavra hipócrita, né? Tá atrelado na sua semântica, na sua etimologia, com a palavra ator, porque o ator, ele está fingindo ser quem ele não é. De vez em quando eu fico olhando os artistas, né, os atores, são entrevistados e eles ficam contando a história do personagem. Aí ele diz assim, porque ele ou ela, né, se for homem ou mulher, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ele quem? Ele está fingindo ser uma pessoa que ele não é. Ele tá, na verdade, interpretando um papel. E nós não podemos fazer isso, porque nós temos que ser sim, sim, não, não. Passou disso é procedência maligna. Olha o que a Bíblia diz no capítulo 10 que nós lemos, e o versículo 3, porque ignorando a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Eles eram orgulhosos, de dura cerviz,
não se sujeitavam, eles mesmos queriam se justificar, eles achavam que a justiça deles era suficiente, mas a justiça do ser humano, a Bíblia diz que é como trapo de imundícia. Nós precisamos reconhecer a nossa pequenez, a nossa pecaminosidade, a nossa dependência diária e momentânea em todos os momentos de Deus. Quando Isaías reconheceu isso no capítulo 6 do seu livro, e ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então o Senhor teve misericórdia, e tocou os lábios dele, e os lábios dele foi purificado. O que é a nossa justiça, irmãos? A justiça dos homens. Nós temos que reconhecer a todo momento, se não for Deus na nossa vida, se não for Jesus para perdoar os nossos pecados, se Ele não tivesse dado a sua vida no nosso lugar, pagado as nossas dívidas, o que nós faríamos? Às vezes nós queremos nos justificar, mas nós não conseguimos fazer isso. Quem nos justifica é Ele. Toda pessoa, quando chega diante dEle e confessa que Ele é o Senhor e se arrepende e passa a ter uma aliança com Ele, o primeiro ato agora, um dos primeiros processos na salvação é ser justificado. Aquele que era culpado agora é tido como inocente. É isso. Então para eles tinham zelo, mas eram orgulhosos, eram hipócritas. Eles não reconheciam a necessidade de serem salvos, né? Paulo vivia nesse mesmo erro antes. Vamos ler mais um texto? Filipenses 3. Olha o versículo 1. Versículo 1 e versículo 11. Paulo tinha esse mesmo conceito porque era judeu, né? Glória a Deus. Quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me é penoso a mim escrever-vos as mesmas coisas, e a vós vos dá segurança, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Esse versículo não vai dar para a gente ler todo o texto, pois os irmãos leem em casa. Mas ele começa no versículo 1, Filipenses 3, né? O versículo 1 ele começa falando: eu não me canso de vos escrever as mesmas coisas, porque é uma didática que ele usava, e quando a gente lê até o 11, ele vai discorrer exatamente sobre esse assunto que eu estou falando. Como ele se comportava, como ele era antes, como ele pensava antes dele se encontrar com Jesus no caminho de Damasco. Porque quando nós encontramos Jesus, a religiosidade ela precisa cair por terra. A religiosidade precisa passar, ser superada. Tem muitas pessoas ainda frequentando igrejas que continuam sendo os mesmos religiosos. Quantos anos na igreja, mas ainda são religiosos. Não entenderam ainda o que é o reino de Deus e o que é servir ao Senhor. Deixar a religiosidade de lado. Porque, irmãos, o religioso, ele cumpre literalmente, minuciosamente, cada detalhe, cada regra, cada obrigação que ele tem na religião. Detalhadamente. Entretanto, ele não reconhece que ele precisa de Deus, que é um miserável pecador, ou sujeito a pecar, né? Depois que ele se encontra com Jesus, e que ele precisa todo momento que o Senhor o sustente. Ele acha que está num patamar muito elevado. Pode prestar atenção se você conhece algum religioso. Mais uma coisa que fez agora do versículo 4, do capítulo 10 de Romanos, do versículo 4 até o 13, nós vamos perceber que eles interpretavam a lei, embora eles eram grandes intérpretes. Olha que interessante, mas eles interpretavam incorretamente a própria lei deles. E muitos até hoje, rabinos, judeus, grandes mestres judeus, ainda continuam interpretando errado. Não obstante, está ali, né? Toda a religião judaica, irmão, se você conversar, desde aquela época até hoje, aponta para o Messias. Eles estão aguardando ele. Seus sacrifícios, né, que eles faziam, tudo aquilo que eles, toda a ritualística deles, sacerdócio, suas festas, o tabernáculo, todos os símbolos ali, suas tradições, os cultos no templo, sempre apontando para a vinda do Messias. Sempre. Agora, a lei, né, quando eles liam a lei, até hoje ainda revela sobre o Messias.
ainda fala sobre ele. Por incrível que pareça, os judeus ortodoxos dizem que Jesus era leproso. Sabiam? Tem uma mensagem que eu preguei um dia aqui, está lá no YouTube. Eles chamavam Jesus, eles até hoje, eles dizem que Jesus era leproso. Até hoje. Se vocês lerem o Talmud, que é a tradição oral, a lei oral dos judeus, eles falam coisas lá terríveis a respeito de Jesus. Chamam Jesus de nomenclaturas que eu não ousaria dizer aqui. Para os irmãos terem uma ideia como eles estavam interpretando e interpretam a lei errado. Ao invés de deixarem a lei conduzir eles até Cristo, eles adoravam a lei e rejeitaram o Messias. Olha que interessante. Assim como aquela igreja de Corinto desprezava o corpo de Cristo, que eram os irmãos, a igreja, e supervalorizava os elementos, o pão e o suco de uva, o vinho. Por isso que eles não conseguiram discernir o corpo do Senhor. Eles pensavam que era o pão que estava, mas não era o pão, era as pessoas que era a igreja. Assim os judeus também supervalorizavam, idolatravam a lei, a Torá, mas desprezaram o Messias. Olha que coisa interessante, né? Eles nunca deixaram que a lei conduzisse eles, porque o objetivo da lei, o que é? Conduzir a pessoa a Cristo. Olha o que a Bíblia diz aí em Romanos 10, verso 4. Porque Cristo é o fim da lei, para a justiça de todo aquele que crê. Sabe o que a Bíblia está dizendo? A lei conduzirá, convergerá, chegará onde está o Messias. A lei tem o objetivo de conduzir. É por isso que a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. Não é que a lei acabou, é que no final a lei conduz até onde está o Messias. É como você pegar uma estrada para chegar no destino. Quem observa a lei, quem lê a lei de Deus, a Torá, quem crê que é a palavra de Deus, vai convergir para Jesus, porque a própria Bíblia é cristocêntrica. A palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, ela aponta para Jesus, para o centro que é o próprio Jesus. Eles não entenderam isso. Então, quantas pessoas hoje ainda, né, que não estão entendendo que a palavra de Deus, ela aponta para Jesus, para o Senhor Jesus. Ele é o Senhor de tudo. Ele é que dá as diretrizes para a igreja, Ele é que dirige a sua igreja, Ele é que revela a palavra para a sua igreja, é Ele que é o nosso paradigma maior, Ele é que é a nossa referência, é nele que nós nos espelhamos, é Ele que tem as normas para nós, os pressupostos precisam sair dele para dirigir a sua igreja, a sua palavra tem que ser revelada segundo o coração dele para nós. Mas eles não entenderam isso, né? O verso 4, se você ler do verso 4 até o 13, você vai perceber aqui que Paulo vai citar vários textos da lei. Ele vai citar, por exemplo, Levítico, capítulo 18, versículo 5. Ele vai citar alguns textos de Deuteronômio 5, 29. Ele vai citar Deuteronômio 30, do 11 ao 14.